Esse podcast é parte da trilha da inteligência artificial do Diálogo Diplomático. Para mais informações, escreva para dialogodiplomático@gmail.com, manda uma DM no Instagram pelo @Diálogo Diplomático ou acesse o nosso canal no YouTube. Eu não sou o professor Maurício Costa, mas não se preocupe, todo o material da trilha da inteligência artificial é elaborado, revisado e aprovado por ele. E dito isso, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje nosso foco vai ser debulhar um documento riquíssimo e absolutamente vital para quem se prepara para o CACD, né? Exato, vital. Nós vamos fazer uma exploração das fontes do relatório da viagem presidencial à Ásia, que aconteceu agora há pouco, em fevereiro de 2026. E o roteiro incluiu paradas cruciais na Índia, na Coreia do Sul e nos Emirados Árabes Unidos. Preciso deixar claro que essa missão diplomática está bem longe de ser só uma agenda protocolar. Para quem escuta a gente, acompanha a política externa brasileira de perto, fica muito evidente que essa viagem marca um esforço deliberado. Um esforço muito pragmático, eu diria. Com certeza, um esforço pragmático de reposicionamento do Brasil nessas cadeias globais de valor. Porque o centro de gravidade geoeconômico do mundo, ele migrou de forma definitiva para o Oriente. E o contexto atual, bom, não poderia ser mais tenso. Nossa, nem me fale. O início desse ano de 2026 foi marcado por uma volatilidade extrema. Sim, tensões comerciais super agressivas. Basta a gente lembrar das sobretaxas de até 50% aplicadas pelos Estados Unidos contra economias emergentes. O que, atingiu em cheio o Brasil e a Índia. Atingiu em cheio e a justificativa de Washington foi a retaliação ao comércio com a Rússia e o Irã. Então, esse é o tabuleiro que quem estuda para o CACD precisa ter em mente. Um momento de asfixia, sabe? As potências do sul global precisam, como urgência máxima, forjar rotas alternativas de autonomia estratégica. É um cenário de pressão fortíssima mesmo. E a resposta diplomática brasileira refletiu bem essa gravidade. A comitiva oficial embarcou com nada menos que 11 ministros de Estado. 11 ministros é muita coisa, né? Muita coisa. Uma delegação desse tamanho, englobando áreas como Fazenda, Saúde, Ciência e Tecnologia, além do próprio Itamaraty, manda um recado muito cristalino. A meta central dessa incursão pela Ásia era romper de vez com aquele estigma histórico do Brasil. O estigma de ser só um exportador de commodities brutas, né? De soja e minério de ferro. Isso. O objetivo claramente passou a ser a atração maciça de investimentos diretos, capital intensivo em tecnologia e a estruturação de linhas de coprodução industrial. Beleza. Vamos desvendar isso começando pelo epicentro geopolítico do sul asiático, que foi Nova Delhi, na Índia. A escolha da Índia como ponto de partida faz todo o sentido estratégico por múltiplos motivos. Com o crescimento econômico bem acelerado e essa expansão brutal da infraestrutura tecnológica deles, a Índia se consolida hoje como um parceiro simétrico ideal para o Brasil. Existe uma convergência natural de interesses aí. Perfeito, uma convergência para reformar a ordem multipolar, algo que, a rigor, já é trabalhado dentro do BRICS, no Fórum IBAS, e naquela eterna busca do G4 por assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. E o grande palco físico dessa convergência lá em Nova Delhi foi o segundo AI Impact Summit, a cúpula de impacto da inteligência artificial. Foi, um evento de proporções colossais. Os números exatos e o peso político dão a real dimensão do encontro. Sem dúvida. Foram cerca de 600 mil pessoas participando ao longo da cúpula. 600 mil. Isso reunindo 20 chefes de Estado. Inclusive lideranças europeias, tipo o presidente francês, né? Isso mesmo. E mais de 500 grandes líderes da indústria global de tecnologia. Esse peso todo serviu de megafone para o discurso do presidente brasileiro e foi uma postura surpreendentemente contundente. A tese central do Brasil foi a rejeição sumária de qualquer forma de submissão às chamadas Big Techs. Que hoje operam num duopólio muito claro entre os Estados Unidos e a China. Exatamente. O presidente declarou que a concentração de algoritmos não é um símbolo de inovação, mas sim uma ferramenta de dominação. Essa palavra ecoou fortemente.
O argumento é que esse modelo atual, onde as empresas estrangeiras vão lá, extraem dados do sul global, mas não geram valor econômico local, nem transferência de tecnologia, é apenas uma perpetuação das velhas clivagens neocoloniais, só que agora com um verniz digital. O que remete diretamente àquela época colonial de extração de ouro, de pau-brasil, mas no século XXI, a nossa matéria-prima, a matéria-prima explorada, é o nosso comportamento, são os nossos dados. O que é fascinante aqui é a tentativa do Itamaraty de consolidar uma nova doutrina diplomática sobre o tema. O Brasil defendeu de forma muito intransigente que a governança global da inteligência artificial tem que ser debatida e liderada dentro da Assembleia Geral da ONU. Batendo de frente com o G7. Um contraponto direto, um embate frontal mesmo contra as iniciativas restritas que vêm sendo capitaneadas pelo G7. O entendimento da nossa chancelaria é que arranjos criados apenas por nações ricas jamais vão produzir uma regulação inclusiva que seja orientada ao desenvolvimento socioeconômico de quem está na periferia do sistema. E essa movimentação toda gerou um resultado palpável, que foi a Declaração de Nova Delhi sobre o impacto da IA. Um documento bem ambicioso que conseguiu a assinatura de 91 países. E para nossa audiência ter uma ideia do peso disso, o texto uniu polos totalmente antagônicos. Tinha Estados Unidos e China assinando, a Rússia e os blocos europeus também. Uma proeza diplomática por si só. Foi mesmo. A estrutura desse acordo gira em torno de 7 pilares, ou chakras, como o próprio governo indiano batizou. E esses pilares tocam em pontos importantes, tipo o aumento da conectividade global, fomento a códigos abertos e a democratização do poder computacional. E fora esse papel diplomático todo, a cúpula também serviu de catalisador financeiro. Conseguiu arrancar promessas de investimentos na casa dos 200 bilhões de dólares em infraestrutura de IA. Isso puxado por gigantes indianos formando consórcios com empresas como Google e OpenAI. É um caminhão de dinheiro. Muito dinheiro. Mas para nossa audiência que encara a banca do CACD, o verdadeiro valor analítico não está só nos números, está nas entrelinhas e nas críticas feitas a esse consenso. A diplomacia brasileira, apoiada por setores da sociedade civil lá do sul global, fez ressalvas super duras ao texto final. Sim, eles acharam o texto meio fraco, não foi? Acharam excessivamente brando e, no limite, apenas aspiracional. Faltaram mecanismos vinculantes de transferência de tecnologia e, o ponto mais crítico, o documento silenciou sobre o papel diretivo da ONU. Ou seja, a visão brasileira de forçar uma regulação mais rígida acabou sendo escanteada para não irritar as potências que já são donas da tecnologia. Exato. É justamente nesse vácuo que surge um conceito analítico brilhante que vem sendo debatido recentemente, que é chamada Pax Sílica. Pax Sílica. Tipo a famosa Pax Romana da Antiguidade, ou a Pax Britânica, só que baseada no silício dos microprocessadores? A analogia é perfeitamente essa. Mas como esse conceito afeta o Brasil e os outros países em desenvolvimento na prática diplomática? A Pax Sílica descreve esse risco iminente da consolidação de um arranjo de poder tecnológico global que é imposto de cima para baixo. Fica parecendo um ambiente digital super pacífico e integrado, mas, na verdade, os países centrais mantêm o monopólio do desenvolvimento dos grandes modelos fundacionais de IA. Enquanto isso, o Sul Global fica pacificado, acomodado na eterna posição de ser só mercado consumidor e fornecedor de dados brutos para alimentar a máquina deles. Isso. E se essa estrutura se cristalizar, a dependência tecnológica vira irreversível. Contudo, para não sair de mãos abananando nessa cúpula, o Brasil conseguiu costurar avanços bilaterais super importantes com a Índia. A gente teve a assinatura da Parceria Digital para o Futuro, que estabelece aquele treinamento conjunto de modelos de linguagem, não é? Isso, focando em modelos que respeitem as diversidades linguísticas. E, além disso, teve a integração à rede OPIM, que é uma aliança que subordina o poder computacional da IA ao monitoramento ambiental rigoroso. Que casa perfeitamente com a agenda brasileira para a COP30. E aqui a coisa fica muito interessante, porque essa missão oficial não tratou apenas de dados em nuvem, não ficou só no debate da soberania imaterial. De jeito nenhum.
A pauta desceu para a economia real. Tratou da rocha, do solo, dos minerais que fazem toda essa tecnologia existir no mundo físico. Estamos falando da geopolítica das terras raras. E o choque de realidade que o relatório traz é assustador. Hoje, a China detém o controle de quase 90% de toda a capacidade global de refino e processamento de terras raras. É um monopólio quase absoluto. E do outro lado do balcão, a Índia está passando por uma expansão feroz da base industrial dela, tanto civil quanto militar. As projeções lá mostravam que os indianos corriam um risco de cerca de 85% de sofrerem um apagão logístico. 85% de risco de um colapso total nas cadeias de suprimento deles se não diversificassem essa dependência da China urgente. E onde o Brasil entra nesse xadrez? Entra com um trunfo pesado. O Brasil tem a segunda maior reserva global identificada de terras raras, Estimada em 21 milhões de toneladas. Essa conjuntura toda explica o peso diplomático daquele memorando de entendimento que foi firmado entre os Ministérios de Minas e Energia dos dois países. Esse acordo ele sinaliza uma mudança de paradigma essencial. É o alicerce da neoindustrialização que o Estado brasileiro tanto quer. E o texto do acordo trava qualquer intenção de simplesmente botar a pedra bruta no navio e exportar para ser refinada na Ásia. Exato. A condição imposta pelo Brasil prevê uma integração vertical completa aqui no nosso território. Isso vai desde a mineração primária, passa pelo processamento e refino avançado e chega até a etapa de reciclagem desses minerais críticos. Estamos falando do suprimento de neodímio, lítio e níquel, que são elementos simplesmente insubstituíveis para fabricar semicondutores, baterias de alta densidade para veículos elétricos e até sistemas de defesa, tipo orientação de mísseis guiados. Na prática, o Brasil passa a se projetar como um parceiro de segurança nacional para a Índia. E em contrapartida, usando essa mesma lógica de suprir a massiva necessidade de infraestrutura de Nova Delhi, eles selaram também um memorando específico para a cadeia do aço. Isso afiança o escoamento contínuo do minério de ferro brasileiro para as siderúrgicas de lá. Mas, como os futuros diplomatas já estão cansados de saber, nem tudo em negociação internacional acontece sem solavancos. A bancada do agronegócio, que foi na comitiva, estava com expectativas imensas de destravar aquele gigantesco mercado consumidor indiano. O foco principal era emplacar proteína animal, especificamente a carne de frango e também leguminosas, como o feijão guandu. O problema prático é que esses produtos dão de cara com uma muralha protecionista na Índia. As tarifas de importação lá chegam a estratosféricos 100%. É uma proteção tarifária brutal. E a tentativa do governo brasileiro de forçar uma redução esbarrou numa exigência de reciprocidade imediata. Os indianos disseram o seguinte: a gente só reduz a tarifa do frango se o Brasil abrir o mercado de forma irrestrita para uma vasta cesta de frutas produzidas aqui na Índia. Só que a equipe técnica do Brasil avaliou que expor os fruticultores nacionais a essa concorrência asiática pesada no curto prazo seria totalmente insustentável. Então o saldo dessa rodada foi um impasse tático e o adiamento de anúncios maiores para o agro na Índia. Se a gente conectar isso com o cenário maior, fica nítido o grau de complexidade que envolve liberalizar o comércio entre duas economias gigantes do sul global. Tanto a gente quanto a Índia carregamos setores agrários que não são apenas vastos, mas que têm um poder de veto político interno colossal. Mas olha só, se na arena comercial bilateral houve essa fricção, no campo das respostas macroeconômicas globais, a união dos dois países foi total. E o estopim foram justamente aquelas tarifas predatórias de 50% que os Estados Unidos impuseram. O Brasil desembarcou em Nova Delhi promovendo ativamente a tese de uma sindicalização do Sul global. É um termo forte, sindicalização. Sim. E a ideia seria literalmente aplicar a lógica do movimento sindical trabalhista, de fazer uma barganha coletiva, só que no nível do direito internacional público. A mecânica pensada é idêntica a essa.
A argumentação da nossa chancelaria sustenta que nações em desenvolvimento jamais devem sentar à mesa de negociação sozinhas quando são alvo de sanções ou de protecionismo unilateral por parte do norte global. Faz sentido. Se negociar sozinho, o país emergente é engolido. Exatamente, a estratégia, então, passa a ser a articulação de retaliações conjuntas por meio de coalizões, usando o G20, o Fórum IBAS e os próprios BRICS. A ideia é criar um custo econômico proibitivo para quem aplica a sanção. Indo além dessa frente geoeconômica, Brasil e Índia divulgaram umas notas conjuntas pesadíssimas. Eles apontaram a letargia total do Conselho de Segurança da ONU diante da escalada de conflitos armados no Oriente Médio e na África. E, claro, reiteraram a exigência do G4 por uma reforma estrutural e imediata da Carta das Nações Unidas. É uma pauta clássica da nossa política externa que ganhou novos contornos de urgência. Com certeza. Agora, se na Índia o grande choque envolveu essa governança de dados intangíveis, a barganha sobre minerais e a liderança do Sul global, a etapa seguinte da viagem exigiu uma calibragem totalmente distinta da nossa diplomacia. Bem diferente mesmo. No dia 22 de fevereiro, a comitiva desembarcou em Seul, na Coreia do Sul. E o peso simbólico dessa chegada não pode ser subestimado de forma alguma por quem nos escuta. Tratou-se da primeira visita de Estado de um mandatário sul-americano à Coreia do Sul em 21 longos anos. 2 décadas de um distanciamento relativo. A relação bilateral andava bem morna. Morna até demais, e foi subitamente catapultada ao patamar formal de parceria estratégica. E essa parceria veio chancelada por um plano de ação cobrindo o período de 2026 a 2029 e amarrada por 10 memorandos de entendimento. E o campo onde essa nova parceria estratégica demonstrou a maior tração imediata foi na chamada diplomacia da saúde. A pandemia deixou cicatrizes profundas e o Estado brasileiro tomou a decisão estratégica de erradicar a nossa vulnerabilidade crônica no fornecimento de insumos farmacêuticos ativos, os conhecidos IFAs. Que é algo que quem estuda para o CSD precisa dominar. Qual foi a ferramenta burocrática utilizada nesse caso? A ferramenta foram as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as famosas PDPs. Foram assinados 3 acordos muito robustos em Seul, encabeçados pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Ministério da Saúde. Para se ter noção da prioridade, o aporte governamental aprovado já para esse primeiro ano de execução ultrapassa a marca de R$ 1,1 bilhão. É muito capital envolvido. E nós não estamos falando de remédios sintéticos comuns da prateleira da farmácia. É biomedicina de ponta, não é? Exato. O foco exclusivo dessas PDPs é a absorção e a transferência total de tecnologia dos laboratórios sul-coreanos para capacitar a indústria brasileira a fabricar de forma totalmente autônoma 3 medicamentos biológicos de altíssimo custo. O pacote fechado lá inclui a nacionalização do bevacizumab? Que é voltado para protocolos de oncologia avançada. Tem também o eculizumab. Um fármaco vital para o tratamento de doenças hematológicas raras. E o aflibercept, indicado para patologias oftalmológicas que levam à cegueira. Produzir internamente essa classe de biológicos blinda os cofres do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, contra as oscilações cambiais drásticas e contra o risco constante de desabastecimento no mercado internacional. É um salto de soberania sanitária sem precedentes para o Brasil. E se a saúde foi a grande vitrine tecnológica dessa parada, a agenda de defesa e semicondutores seguiu a exata mesma filosofia de exigir agregação de valor local. O Brasil não quer mais só vender a matéria-prima e comprar o chip pronto. Os coreanos dominam completamente a arquitetura dos microchips, mas sofrem de extrema escassez geológica. Eles não têm os minérios. Foi aí que a nossa diplomacia colocou as cartas na mesa. O Brasil enfatizou o controle sobre jazidas de lítio, cobre e o monopólio virtual de 90% das reservas mundiais de nióbio. A proposta do Itamaraty foi clara e muito audaciosa. O fornecimento perene dessas matérias-primas críticas só vai acontecer mediante a criação de joint ventures com os chaebols, que são aqueles gigantescos conglomerados empresariais sul-coreanos.
A exigência firme é que a etapa de processamento e refino de alta pureza seja instalada fisicamente no Brasil. E, simultaneamente, lá no flanco da indústria de defesa e aeroespacial, eles pavimentaram o terreno para a integração de componentes aviônicos fabricados na Coreia aos projetos da Embraer. Com um destaque todo especial para a modernização do cargueiro tático KC-390, porque o Brasil está de olho em vencer futuras concorrências militares na Ásia. É uma sinergia industrial poderosa. Mas assim como a gente viu lá na Índia, a pauta do agronegócio encontrou barreiras históricas bem chatas de superar na Coreia também. A missão tentou colocar um ponto final numa saga diplomática que já se arrasta por impressionantes 25 anos. 25 anos tentando romper o bloqueio para a exportação da nossa carne bovina in natura para o mercado sul-coreano. O problema lá é que o país possui um regime de controle fitossanitário notoriamente inflexível. E por trás disso tem um lobby ruralista interno extremamente combativo e protecionista. E o resultado disso foi que aquele anúncio de uma abertura imediata do mercado de carnes, que era o grande sonho da bancada do agronegócio, acabou não acontecendo. O governo sul-coreano recuou no último minuto, frente à pressão dos pecuaristas locais. Porém, apesar dessa frustração política momentânea, a avaliação da nossa chancelaria foi a de que se obteve uma vitória técnica inestimável. A diplomacia brasileira conseguiu arrancar das autoridades aduaneiras coreanas o agendamento formal e irrevogável de uma auditoria presencial nos frigoríficos brasileiros. Que já ficou marcada para o terceiro trimestre de 2026. E dentro dessa lógica processual ultra-rígida de Seul, essa inspeção em solo representa, inquestionavelmente, o último degrau técnico antes da autorização definitiva. Sim, é uma garantia de que o processo não vai mais voltar para a gaveta. Exato. E é importante frisar que a comitiva não saiu de Seul com a cesta básica vazia, não. Fora a questão complexa da carne bovina, vitórias reais e imediatas foram consolidadas. O Brasil assegurou a abertura inédita do mercado sul-coreano para a exportação de ovos. Garantiu também a ampliação das licenças de comercialização de carne suína para além dos produtores de Santa Catarina. Antes, Santa Catarina era o único estado livre de febre aftosa, sem vacinação, que os coreanos aceitavam. E a delegação ainda negociou com sucesso um corte superexpressivo de 25% na tarifa de importação das mangas brasileiras. Toda essa ginástica negocial prova que romper os gargalos tarifários lá na Ásia exige um nível de resiliência e um pragmatismo técnico, assim, formidáveis. Tem que ter muito fôlego. Justamente quando parecia que o fôlego da missão diplomática tinha se esgotado, a logística do retorno ao Brasil acabou reservando uma última e decisiva etapa geoeconômica. O voo de volta rendeu frutos. Rendeu muito. No dia 24 de fevereiro, a aeronave presidencial fez uma parada programada em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. O que no passado poderia ser descrito nos jornais como um simples pouso técnico de reabastecimento, foi transformado numa densa sessão de trabalho com o presidente do país, o Sheikh Mohammed bin Zayed. E o alvo central dessa escala cirúrgica lá no Oriente Médio foi acelerar a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Emirados Árabes. O cronograma bem ambicioso traçado ali durante o encontro prevê que esse tratado seja finalizado e homologado já em julho. Coincidindo justamente com a próxima cúpula de chefes de Estado do Bloco Sul-Americano, a importância histórica de fechar isso rápido reside em plugar o Mercosul diretamente a um dos epicentros globais de maior liquidez financeira. Cria um duto expresso para a exportação mais competitiva de alimentos e bens semi-manufaturados brasileiros. Mas a agenda em Abu Dhabi transcendeu muitas exportações tradicionais. O Brasil iniciou negociações pesadas para atrair o capital massivo dos fundos soberanos Emirates para dois grandes pilares internos. Primeiro, a atração de recursos para o recém-lançado mecanismo TFFF. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Exatamente. Uma inovação financeira que paga de fato pela manutenção da floresta em pé e não apenas pelo mercado volátil de créditos de carbono. E o segundo pilar foi a alavancagem de grandes projetos de concessão de infraestrutura rodoviária e portuária no Brasil.
E vale a pena lembrar para nossa audiência que gigantes dos Emirados já exercem uma influência estrutural muito profunda em solo brasileiro. Eles têm operações multibilionárias lideradas pelo fundo soberano Mubadala e também por aquela operadora logística monstruosa que é a DP World. Então, avaliando todo esse tabuleiro complexo que a gente desenhou hoje, desde Nova Delhi até Abu Dhabi, passando por Seul, então o que tudo isso significa no fim do dia? Significa, acima de tudo, a constatação material de que a inserção macroeconômica do Brasil na nova ordem internacional atingiu um estágio de maturação tática. Em última análise, o Estado brasileiro opera hoje freneticamente para deixar de ser uma engrenagem subalterna no sistema internacional e quer passar a moldar ativamente a arquitetura das relações de poder lá no Oriente. Sim. O Brasil parou de só reagir e passou a propor os termos. Propor e costurar alianças soberanas. Isso se manifesta de várias formas que a gente debateu. Ao articular com a Índia aquele cordão de isolamento contra o monopólio chinês do refino de terras raras. Ao instrumentalizar a tecnologia sul-coreana para garantir autonomia nacional na produção da nossa biomedicina de ponta. Ao atrair a colossal liquidez dos Emirados Árabes para financiar a nossa transição ecológica. E, finalmente, ao repudiar publicamente os modelos neocoloniais do Vale do Silício, clamando pelo comando da ONU na regulação da inteligência artificial. Fica muito evidente na nossa análise que é um reposicionamento ambicioso e corajoso. No entanto, é inegável que essa postura mais assertiva também joga um holofote muito impiedoso sobre os limites da nossa própria balança comercial e do nosso setor industrial. Fazer negócios com nações que são parceiras entusiastas na retórica bonita do sul global, mas que na hora do vamos ver, se revelam adversárias ferozes na proteção dos próprios mercados internos. como esses entraves absurdos enfrentados com o frango e o feijão guandu na Índia, ou a resistência obstinada à carne bovina na Coreia do Sul. Tudo isso escancara uma contradição bem complexa para os nossos formuladores. Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante, um dilema estrutural que merece uma reflexão analítica profunda por parte dos futuros diplomatas, por parte de todos que estudam a teoria e a prática da política externa para o CACD. Qual seria o dilema central? A grande provocação que fica para quem nos escuta refletir é a seguinte: como a diplomacia e as instâncias de formulação econômica do Brasil vão conseguir, nesse médio e longo prazo, equilibrar essa busca retórica apaixonada pela autonomia estratégica via alianças no sul global, com a dura e implacável realidade prática de ter que oferecer concessões. Porque, para acessar mercados fechados, o Brasil fatalmente vai precisar abrir frestas em seu próprio mercado interno, não é? Inevitavelmente. Vai ter que ceder espaço para parceiros asiáticos que ostentam um grau de competitividade industrial esmagador e, paradoxalmente, mantêm os seus setores primários trancados a 7 chaves. Aquele impasse comercial com a Índia que a gente citou não foi um mero ruído diplomático. Foi a materialização de um conflito de interesses que é inerente à nova ordem. Emergentes, a desprotegerem suas agriculturas familiares extremamente sensíveis, é a equação mais difícil do nosso tempo. Esse é o autêntico nó górdio da multipolaridade. É um desafio que vai exigir não apenas retórica engajada, mas uma engenharia diplomática de altíssima precisão. Uma excelente reflexão analítica para fechar o nosso debate. Há muito pano para manga e um arsenal gigantesco de dados brutos e conceitos nessa viagem para reforçar a preparação de quem almeja a carreira. Curtiu este material? Curta o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais.